assistir. No capítulo 4, a gente estudou os 15 minutos antes da reunião mediúnica. O que pode ocorrer nesses 15 minutos? Como a chegada, por exemplo, de pessoas que vieram para tomar passe, de doentes. E a organização da casa em ter uma equipe que possa fazer esse atendimento sem perturbar o trabalho. Sem que as pessoas fiquem preocupadas, por exemplo, quem chegou, qual o problema, qual a dinâmica que trouxeram. Então, a gente fez esses 4 capítulos, todos eles nós temos gravados aí na página do Albergas. E hoje a gente começa a estudar o capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. Então, fica aberta a participação, quem quiser participar, é só abrir o microfone e dar a sua contribuição. Ele começa dizendo para nós: faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. O que essa frase quer falar para nós? Que a espiritualidade tem compromissos. Mais responsável, né? É o mais responsável. E ele não estava em casa, sentado, esperando a hora, né? Com certeza, ele vem de uma outra atividade e naquele momento, a partir de 2 minutos para o início do trabalho, ele vai se dedicar àquela obra. Então, isso mostra que dentro da espiritualidade há uma hierarquia muito grande, tanto de trabalho como de responsabilidade. Os espíritos mais elevados, eles têm todo um trabalho cronometrado, então eles não podem estar à nossa espera a qualquer momento. Aliás, o livro dos médiuns fala sobre isso, né? Que há muitas pessoas que ficam procurando empreiteiros de sessões para resolver problemas. E é uma situação complicada, como se a espiritualidade não tivesse nada para fazer e estivesse disponível a aguardar-nos a evocação para solucionar problemas de pequeno tamanho, que cabe à nossa responsabilidade. Então, se nós temos aí Clementino, que é esse espírito mais elevado e responsável por esse trabalho, ele só pode estar presente 2 minutos antes do trabalho. Nosso orientador articulou a apresentação, o irmão Clementino abraçou-nos, a casa pertencia a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, quer dizer, a 2 minutos para começar o trabalho, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto aos médiuns que estariam em serviço. Naqueles momentos iniciais de prece, de concentração, lembra que no capítulo passado ele faculta a entrada dos espíritos que ficaram em torno da mesa, como se fossem mariposas, ele ainda cita essa metáfora. Aqui já são outros tipos de espírito. Espíritos, né, que a essa altura, eles estavam... Deixa eu voltar aqui. Estavam próximos dos médiuns. São mentores dos médiuns. São espíritos encarregados do trabalho mediúnico. Esse momento de preparação desses 15 minutos... Oi? E vai ser sempre o mesmo mentor, o médium ou não? Pode trocar, Rita. Pode trocar, porque os espíritos, eles têm todo um comprometimento, por exemplo, reencarnatório. Esses espíritos, eles não têm conosco um trabalho de permanência por toda uma encarnação. Alguns, como no caso, por exemplo, de médiuns que têm tarefa definida, eles vão ter espíritos que, junto a eles, vão fazer toda aquela vida. Mas existem outros que têm espíritos que vêm no começo da mediunidade fazendo desenvolvimento, e com o passar do tempo, outros vão aproveitando aquela faculdade bem desenvolvida para trabalhar, e outros podem ser chamados à tarefa, como alguns também
podem afastar de nós devido à nossa própria dificuldade de manter um pensamento, uma conduta moral adequada ao trabalho mediúnico. Então, acontece, nós tivemos, por exemplo, né, a experiência de trabalharmos com médiuns que apresentavam um determinado mentor espiritual, e esse mentor espiritual, em determinado momento, ele avisou-nos, né, olha, eu estou afastando do grupo por questões de reencarnação, eu estou preparando a minha reencarnação, e nesse momento eu não vou poder mais estar presente com vocês. O que é muito gratificante a gente acompanhar todo esse trabalho, porque de repente a gente vai estar até, né, convivendo com ele reencarnado, lógico, sem lembrança, mas são amizades que ficaram próximas. É importante a gente ter isso, porque de repente você pensa, eu tenho um mentor espiritual. Nós não temos um comprometimento mediúnico como Chico Xavier, como Edivaldo, como Ivone Pereira. Esses precisam de um que seja uma luz de frente para o trabalho. Nós vamos ter espíritos que investem, né, à medida que a gente apresente condições, e, ao mesmo tempo, eles podem ser substituídos com o nosso crescimento ou com a nossa conduta desregrada. Esta casa que eles estão estudando, né, é uma casa muito, vamos colocar assim, escolhida a dedo, porque é um trabalho extremamente delicado, o trabalho mediúnico. E Aulos, em todas as casas espíritas que tinha, ele escolheu essa para que André Luiz e Lado Silva fizessem um curso dinâmico de mediunidade, conhecesse como é que funciona o processo. Por isso que a gente vai tentar, né, tirar desta unidade mediúnica um exemplo para os nossos trabalhos. Aí a gente vê assim, poxa, mas por que na nossa casa não funciona aqui? Alguma coisa está diferente. A espiritualidade não trabalha com improvisos. Aqui nós vimos, por exemplo, na semana passada, estava lá todo mundo pronto, e de repente bateu a porta, 6 pessoas chegaram, 2 doentes, 4 acompanhantes, e eles tiveram recurso para atender sem perturbar o trabalho. Agora, você imagina um médium, está lá na sala mediúnica, bate na porta, quem que é? O que está fazendo? O que aconteceu? Pronto, perturbou tudo. Já maculou o trabalho com pensamento. Ou então, o passista vai, faz o passe, chega... Tarcísio, só um momento. Nesse caso, bate alguém enfermo, necessitando de atendimento antes da reunião. Certo. Ficaria uma equipe fora da sala esperando isso acontecer, caso venha acontecer? Você pode ter... E essa pessoa que chega doente participaria depois da reunião ou seria encaminhado para casa? Não, a pessoa que chega doente para receber o passe, ela vai receber porque a casa tem uma equipe de passistas que trabalham na reunião mediúnica. Então, são eles que vão fazer o atendimento de passe fora da sala e essa pessoa não vai participar dos trabalhos. Nesta época, era muito comum que os trabalhos eram realizados em plena sala mesmo, né, de palestras. Então, era comum que as pessoas iam receber passe, assistiam trabalhos e depois iam para casa. Isso é muito inconveniente, tanto para a espiritualidade, na questão vibratória, como para a pessoa que está passando por dificuldade, porque ela vai ver certas situações que ela não tem preparo nem discernimento. Então, isso aí, Ângela, é uma questão de organização. O grupo mediúnico tem que ter passistas que saibam sair, atender e retornar sem perturbar o ambiente, dentro desses 15 minutos. A partir do momento que a reunião começa, não há nenhum tipo de atendimento a enfermos. Pois é, mas aí a casa ficaria aberta até começar a reunião propriamente dita? Não, a casa fica fechada. Neste caso que foi estudado, bateram-se a porta. Aí fala assim, a gente não deve nem atender. Não, a gente precisa atender. Você não sabe quem está batendo. Você não pode deixar de atender, né? Pode deixar Falar de... não é hora de tomar passe? Não existe, né? Então, a gente pode acontecer, tá? Isso não é. Mas, por exemplo, vamos supor que numa situação dessa, são médiuns que estão chegando atrasados.
Eles podem tomar o passe? Podem, dali ir embora para casa. Que eles, médiuns, não deviam nem ir, porque sabem que estão fora da disciplina da reunião. É para atender apenas necessitados. Então, você chegou lá, pessoal, eu queria tomar um passe, estou doente, tá? Você vai tomar nesses minutos. A partir de 8 horas, não se atende mais. Porque aí a gente já está conectado ao trabalho superior da desobsessão. Aí deveria orientar a pessoa para vir na reunião pública depois. A gente tem que orientar, porque senão também vai criar aquele tipo de pensamento. Eu vou lá sempre naqueles 15 minutos que eles me atendem rápido, eu não pego fila. Para que eu vou quarta-feira que tem tanta gente lá no albergue? Se eu vou 15 minutos antes, eu passo rapidinho. Falou, nós vamos te atender hoje, né, de uma forma emergencial, mas o trabalho de passe é na quarta-feira. Então, a gente não vai deixar de atender e não vai deixar de orientar. Isso faz parte da organização de uma desobsessão. Porque se não batem a porta, aí, se os médiuns não têm este esclarecimento e este pensamento, um fica assim, eu acho que eu devia. O outro fala, não está na disciplina mais atender nesse horário. Cria um duelo mental que não é propício a uma reunião boa. Então, até esses cuidados a gente precisa ter. Ter um padrão, né? Um padrão operacional de trabalho para o trabalho mediúnico, para que ele seja para que ele, por exemplo, de uma forma, hoje, fulano está aqui, funciona. Na semana que vem não está, não funciona. Então, para isso, os médios, os trabalhadores precisam chegar mais cedo, as equipes têm que estar prontas, os passistas têm assim, estava nessa casa, e Paulo escolheu como referência. E a gente vê justamente o que? Nós precisamos também preparar a nossa casa para que ela funcione dessa forma. Não é fácil não, tá, gente? Eu confesso para vocês que mexer com parte mediúnica é complicado, porque tem pessoas com ideias atravessadas, e aí você não consegue tocar nesses pontos sem, às vezes, sacudir certas mentalidades. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma situação interessante de uma pessoa que é ligada ao nosso meio espírita, estava passando mal, nós estivemos na casa, visitamos, e tudo, a pessoa pediu que tomasse o passe, fizemos o passe, e alguns dias depois me ligaram e falaram assim, mas a gente precisa fazer um trabalho para a pessoa melhorar. Eu falei, não, a pessoa precisa de médico, está no soro psicológico, ela precisa de internação. Não é trabalho mediúnico que tira ninguém disso. E depois que consultou, que tomou medicação, melhorou. Então, separar bem as coisas, organizar bem o trabalho, para a gente não ficar perdido diante de uma situação dessa. Bateu na porta e agora abre ou não abre? Será que é doente? Será que não é? Esses pensamentos todos influem no trabalho. Então, a equipe tem que estar muito... É igual uma orquestra. Cada instrumento tem que estar afinado. Ele sabe a hora de entrar, a hora de sair, que nota tem que dar, para que a harmonia seja agradável. É um desafio, mas é um desafio que as nossas casas estão precisando para a gente ter uma certa qualidade mediúnica, que há muito tem faltado. Continuamos aqui na leitura, né? Clementino avançou-se em direção a Raul Silva. Raul Silva é o dirigente espiritual desse trabalho, dirigente encarnado, é o dirigente mediúnico, é o doutrinador. Mas nós vamos ver em Raul Silva a personalidade que dá a todo esse grupo a disciplina necessária para que a espiritualidade consiga trabalhar. Perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Quem assistiu com a gente lá ao trabalho do psicoscópio sabe que é um instrumento que a espiritualidade usa
em cada casa e em cada médium, e ali ela faz uma medição da potencialidade que o médium pode oferecer e a casa pode oferecer como trabalho mediúnico. Então, nesta casa, referência, Aulos instalou lá um instrumento e falou assim, agora que está todo mundo concentrado para a prece inicial, vamos fazer uma observação. Desta vez, diz André Luiz, os veículos físicos pareciam como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Quantas vezes nós ouvimos falar em corrente mediúnica? De onde que vem esse termo? Por que os espíritos lá atrás falam que a gente precisa fazer uma corrente de pensamento, uma união de pensamento? É porque eles conseguiam observar essa corrente eletromagnética. Mas como é que a gente ia entender isso há tempos atrás? Hoje a gente faz uma ideia do que está acontecendo ali naquele momento, aonde está todo mundo concentrado. Mas será que a gente pensaria nisso há tempos atrás? Os corpos, os veículos físicos, né, eles transformavam a aparência em correntes eletromagnéticas de elevada tensão. O sistema nervoso, todos os nervos do corpo, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular e, justapondo o seu cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então, naquele momento, estando todos concentrados, havia uma projeção da mente sobre o corpo. Será que os médiuns que trabalham hoje têm noção disso? Será que naquele momento que eles estão ali concentrados, eles têm noção que tudo isso está acontecendo? Esses feixes de correntes eletromagnéticas, essa projeção da mente. Quem tem alguma experiência mediúnica pode até acrescentar aí para a gente, há momentos, por exemplo, que o médium está concentrado e ele sente como se ele estivesse subindo, como se ele estivesse sobre o próprio corpo, a própria mesa. E nesses momentos, ele está justamente o quê? Fazendo uma projeção do seu íntimo para uma percepção maior, devido à extensão do espírito. Nós temos no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peral um desenho dessa descrição. Eu vou ver se eu pesquiso para a próxima semana, para a gente trazer essa imagem. Ele vai fazer um desenho desses médiums e sobre o cérebro de cada um, a projeção mental dos próprios médiums. Assinalando a curiosidade, o assistente explicou. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimos do ambiente do mundo. Tarcísio, só um minutinho. Está dando uma interferência aí na fala, está chegando ruim. Acho que tem alguém com o microfone aberto, não tem, não. Eu abri o meu agora. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Está dando interferência, parece que tem uma voz no fundo. Aí melhorou agora? Ah, era o da Neuzélia que estava ligado, é? Consegui fechar daqui. Uhum. Melhorou, né? Então, o que ele está falando para nós nessa parte aí, né? Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual, o que é individualidade espiritual? É a alma, né? O espírito. Ela mora na cidadela atômica do corpo. O que seria isso, gente? Parece até um tratado de física quântica, né? Mora na cidadela atômica do corpo, formada por recursos tomados de empréstimos do ambiente do mundo. Nós pegamos o Livro dos Espíritos, por exemplo, e estudamos que cada perispírito é formado com meios do corpo, do mundo onde vai se encarnar. Por exemplo, quando Cristo
encarnou na Terra, ele teve que formular um perispírito com os fluidos que compõem esse planeta, claro, que com os melhores possíveis, porque são compatíveis ao espírito que está formando. Esse perispírito, ele vai plasmar a matéria a nível de corpo. Então, a constituição atômica do corpo está diretamente ligada à natureza espiritual de cada um de nós. Esta constituição atômica, ela não é uma redoma intransponível, tanto que nós sonhamos, desdobramos durante o sono. Ele está falando aí da sintonia mental, é isso? Seria uma sintonia mental individual de cada um ali. Ele está falando justamente da questão seguinte: cada mente, ser espiritual, habita numa cidadela atômica, corpo físico, mas não está contida nesse corpo físico. Este corpo físico nos proporciona excursionar fora dos seus limites. Um exemplo nosso: toda alma tem a sua irradiação, que está definida como a nossa própria aura. Há uma irradiação nossa, que, segundo alguns estudiosos, não passa de 2 centímetros. Diferente, por exemplo, de Chico Xavier, que tinha 20 metros de aura. À medida que o espírito vai se iluminando, vai tendo uma projeção do psiquismo para fora dos limites atômicos do corpo físico. É interessante a gente fazer uma análise sobre isso, porque é a alma que mantém essa constituição atômica. Como é que a gente prova isso? Um exemplo. Isso significa que o Chico Xavier tinha condição de ter de sentir o que acontecia a 20 metros dele de distância. A 20 metros? Não, a 20 metros de cada... uma circunferência, né, vamos dizer assim. É isso, o diâmetro, né, ele no centro, a 20 metros. Qualquer pensamento era dele. Ele tinha 100% de captação. Por isso que ele adivinhava aquilo que as pessoas iam falar com ele, ele tinha aquela percepção exata, porque naquela dimensão de 20 metros, ele já convivia mentalmente, intimamente com aquelas pessoas. Além disso, era um médium psicômetro, que só de pensar nele, ele recebia essa percepção do próprio pensamento. Então, isso vai se desenvolvendo, e é natural, a psicometria natural do espírito, não é mediunidade, ela vai se desenvolvendo com o nosso desenvolvimento anímico. Nessa situação aqui, é interessante falar assim, a alma, ela mantém uma coesão atômica dos átomos. Como que a gente prova isso, né? É interessante a gente pensar. Por exemplo, você vai num velório. Aí você observa o corpo que está ali, ele está preparado para alguns momentos de exposição. Mas vai chegar um tempo que aquele preparo que é feito com substâncias, ele perde a ação e aquele corpo entra em decomposição. Por que ele está se decompondo? Porque já não existe ali dentro o elemento que congrega atomicamente. Já não há mais ali uma alma. Ela pode estar ligada, mas ela já não mais habita aquele corpo. Então, somos nós que fazemos essa coesão atômica no corpo físico. Tirando isso, nós voltamos a ser energia. Lembremos que a criação de Deus se baseia nisso. Tudo é energia, ora coagulada em formas, ora dissolvida em energia pelo espaço. E a nossa existência também está pautada sobre isso. Olha o que Aulus fala para nós. Sangue, encéfalos, nervos e ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, consistindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. Então, somos nós que estamos mantendo e somos responsáveis por manter essa coesão atômica.
Quando há morte biológica por algum tipo de impedimento, algum tipo de ação, não há mais como a manutenção dessa vida. E aí nós passamos a sofrer uma reciprocidade magnética com as próprias ações feitas para o... O mundo material não se sustenta, né, sozinho. Não. Existe uma teoria muito interessante dos naturalistas que dizem existir o espírito da Terra, chamado Gaia, que é justamente isso, porque o próprio mineral tem a força de atração molecular. Você pega uma pedra, ela nada mais é que uma atração atômica e aqueles átomos estão muito próximos. Se você aquece essa pedra em condições geotérmicas, ela se transforma numa larva, ela se transforma num outro estado da matéria, porque esses átomos vão se afastando. Então, existe algo que prende, que é o espírito da Terra, que esses naturalistas, né, definem como Gaia. Mas nós podemos pensar que a Terra repousa no pensamento de Jesus. Enquanto ele, governador espiritual e criador da Terra, mantém o seu pensamento em cada átomo criado nesse planeta, eles estão coesos e nos dão condições de sobreviver sobre ele. Daí a responsabilidade de ser o co-criador a nível de Jesus. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fonte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-nos mais humanizado, quase obscuro. A gente observa aí que acontece um fenômeno, né? O irmão Clementino, o espírito mais elevado, que participa do trabalho mediúnico, aproxima-se de Raul Silva, coloca a mão sobre a destra, né, sobre a fronte do diretor encarnado e mostra-se mais humanizado, quase obscuro. O que seria isso? Ele diminuiu a vibração para poder entrar em contato, né? Senão podia dar algum problema, não sei. Não tinha como ele, dentro no nível que ele é, que ele vibra, talvez fosse difícil entrar em contato. É que a gente fala, né? O médium tem que elevar um pouco, o espírito abaixa um pouquinho e se encontra meio que no meio do caminho, né? Não é isso? Somos médiums, né? A gente tem que intermediar. O médium ele tem que fazer alguma... É um para lá, cada um... É igual puxar a corda. Imagina, né, por exemplo, um trabalho mediúnico superior, que é o caso que está sendo analisado, a renúncia que pede a cada um. Nesse caso, nós vamos lembrar de duas situações. Primeiro, no livro Instruções Psicofônicas, que é uma obra do qual esse livro nasceu, em comparação com o trabalho que era feito na intimidade da reunião de Chico Xavier, e há uma comunicação nesse livro assinada por Santa Teresa d'Ávila. E as pessoas depois ficaram assim, mas Chico, como que é ser médium de Santa Teresa d'Ávila? E ele disse, olha, ela desceu até determinado ponto que Emmanuel conseguiu se projetar para que ele intermediasse a mensagem que chegou até mim. Então, ela desceu, Emmanuel, na sua, né, autoridade espiritual, se elevou e no seu patamar de pensamento fez com que o Chico buscasse ainda. Aconteceu algo também com o Divaldo Franco, ainda vi essa semana, quando ele esteve na França, né, e ele foi ao templo de Santa Teresinha de Jesus. E ela foi uma alma, assim, devotada, mártir, né, da igreja. E ele, estando lá, visitando o templo, sentiu-se, né, envolvido por aquele pensamento, por aquela vibração, e no meio, tantas pessoas visitando o templo, sentaram junto, e ele recebe uma mensagem de Teresinha de Jesus. Mas ele mesmo ficou surpreso e perguntou a Joana de Ângeles como era possível. Como que ele podia, naquele momento, né, mesmo com pessoas ali, com outros pensamentos, ele ter captado uma alma tão elevada? E ela falou, não, Divaldo, eu captei o pensamento dela e transmiti até você. Então, às vezes, a gente não sabe a mecânica do pensamento que chega, mas tem uma responsabilidade grande de elevar. Porque
Se a gente só tem mensagens de espírito sofredor, é porque eles estão do nosso nível para baixo. Não existe esforço mental, moral, emocional nenhum do médium. Aí eu fico observando às vezes, e sempre foi uma crítica muito grande minha, por que os mentores espirituais não se comunicam nas nossas reuniões? Por que às vezes nós temos aqui uma casa, né, dirigida por Joana de Ângeles, ela comunica, por exemplo, em outro estado, em outro lugar, mas nesta casa que está sob o nome e a égide dela, não há nem sequer um representante. Porque não há médiuns que estão se elevando, que têm essa responsabilidade. Não chega nem um recadinho, né? Nem um recado, né? A gente fica... A Joana mandou falar. O que está acontecendo, né? Parece que os espíritos esqueceram da gente. Mas não será que fomos nós que esquecemos deles? Será que a gente vai para esse trabalho com esse pensamento? Não, quando chegar lá, nós vamos orar a tal ponto que vamos entrar nesse êxtase emocional, facultando os espíritos superiores a encontrar em nós um intermediário. Por isso, Aulus escolheu esse trabalho, porque ali ele queria deixar para nós mensagens ocultas para a gente falar, opa, peraí, olha só o que acontece. Por mais, né, que Clementino se humanizasse, tornasse quase obscuro, era necessário que Raul Silva tivesse uma mente que pudesse refletir o pensamento do dirigente espiritual. E aí a gente vê o porquê que não está acontecendo dentro do nosso trabalho. O benfeitor espiritual que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor, afigura-se mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira do musicista emérito, manobrando respeitoso violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então, se a gente pudesse comparar um médium a alguma coisa, ele seria um instrumento musical. Agora, qual instrumento musical que pode oferecer uma bela melodia? Aquele que está afinado, aquele que não está, né, com nenhum tipo de problema na execução da sua tarefa. E o que é interessante a gente analisar é que Raul Silva, ele não foi classificado como médium nesse trabalho. Ele tem uma perfeita identificação com o dirigente espiritual, mas ele não vai trabalhar dentro do campo mediúnico ostensivo. Porque ele é dirigente, né, da reunião. É mais uma responsabilidade do dirigente, expressar o pensamento do dirigente espiritual. Aí vai falar assim, mas a gente tem médiuns que podem fazer isso. Tem. Mas a ligação principal, porque ele está como dirigente, ele tem que orientar, corrigir. Isso aí não é brincadeira. Você virar para o médico e falar assim, olha, eu gosto muito de você, mas o trabalho que você fez tem um bocado. Vamos analisar junto. Tem que ter exemplo moral. Gente, isso é tão complicado, porque nós temos até no filme do Divaldo, ele retratou no filme a passagem que ele conta do doutrinador que estava tentando doutrinar o espírito, mas, na verdade, ele era uma pessoa que não tinha recursos morais elevados. E, determinada hora, quando ele viu que ele estava ficando sem argumento, desgastado, ele começou a falar assim, não, mas você tem que afastar, eu tenho influência moral sobre você para isso, e o espírito falou assim, mas que influência que você tem? Primeiro que você é um adúltero. Segundo, que você é um alcoólatra. E começou a descrever misérias da vida do doutrinador. E pior que o espírito não estava errado. O homem ficou numa vergonha tão grande que ele acabou calando.
e outra pessoa tomou a doutrinação. Então, doutrinar espíritos não é brincar com o invisível. Nós temos uma obra, né, própria para quem quer se candidatar a esse trabalho, intitulado Diálogo com as Sombras, para a gente entender o quanto que isso é delicado. Porque os espíritos que estão ali nos conhecem. Aqueles espíritos que estão ali, eles podem simplesmente virar uma conversação sobre a gente, principalmente se ela não estiver embasada num trabalho moral. Nós temos em Atos dos Apóstolos uma história até interessante, aonde haviam 7 pessoas, homens na época, que eles trabalhavam expulsando demônios naquela época. E eram remunerados para isso. Até um dia que eles foram num determinado quadro e não conseguiram expulsar os demônios. E eles tentaram e fizeram fórmulas e falaram palavras cabalísticas e tentaram de tudo. No final, ele falou assim, olha, em nome de Jesus e de Paulo eu te ordeno, né, afaste. E o Espírito, olhando para ele através do obsidiado, disse, conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Então não adianta a gente ir com palavras decoradas, é necessário o quê? Toda uma projeção que faça com que aqueles espíritos acalmem, sensibilizem. Ô, Tarcísio, o dirigente da reunião, ele não vai participar como médium, mas ele está sob comando do mentor que comanda o trabalho. E os mediadores, os doutrinadores, são escolhidos na hora ou já são pessoas preparadas para isso? E é determinado na hora da reunião? Como é que faz? Ângela, acho que uma reunião bem organizada, ela tem que ter um corpo estruturado. Então, por exemplo, cada pessoa dentro do trabalho, ela tem que saber qual que é a sua função e o que lhe cabe naquele momento. Então, se você tem, por exemplo, 10 pessoas, como ele tinha aqui, você tem condições de ter 2 até 3 doutrinadores, para que não haja um desgaste, porque talvez seja o trabalho mais desgastante do trabalho mediúnico, esse confronto de ideias. Eu acho muito válido que os doutrinadores sejam preparados antes, tenham conhecimento doutrinário profundo, tenham vivência moral, o que não impede de, na hora, outra pessoa assumir a doutrinação. Outra pessoa que se acha naquele momento preparada, ou que tenha até aquele trabalho voltado para a sua pessoa, conversar a respeito. Mas o doutrinador, ele precisa, acima de tudo, estar muito preparado a nível de evangelho e de sentimento. Ele pode não conhecer nada de doutrina espírita, mas se ele tiver um coração que emana um sentimento positivo, ele consegue desarmar qualquer atitude negativa. Porque existem espíritos que são fáceis, esses que chegam gritando são espíritos que já se demonstraram, mas aqueles que chegam calados, aqueles que estão há muito tempo arraigados, hipnotizados, que são expressões de outras mentes que estão lá fora, dão muito trabalho, desgastam a reunião. Há espíritos que chegam no momento final, você está encerrando o trabalho e ele fala, mas você não vai me mandar embora agora que eu estou encontrando a luz, e vai ludibriando o trabalho para que você quebre a disciplina de horário e enfraqueça as correntes de força que sustentam uma casa. Então, a gente tem que ter uma perspicácia, uma certa astúcia para entender até que ponto você vai ceder e um momento de ser enérgico. A doutrinação é um grande desafio e é um momento que a gente mais aprende, porque quando você conversa com um espírito sofredor, um ex-suicida, alguém que passou por dificuldades que você está vivendo, você está se projetando no mundo espiritual. A gente passa muito aperto com isso, né? Muito aperto. Porque, assim, para mim, é uma coisa que, até acho que já falei com vocês isso,
uma situação que até hoje eu ainda não digeri, assim, né? Eu conversando, né, normalmente com o espírito, né, com paciência, aquela coisa toda, ele virou para mim e perguntou assim, mas você sente? E aquilo eu fico assim, gente, como é que eu vou responder? Entendeu? Eu não podia responder para ele assim, eu sinto, porque eu não sentia, entendeu? Assim, não tinha aquele sentimento que eu precisava ter, eu sentia naquele momento, que não adiantava eu falar para ele assim, eu sinto. Não, eu Eles sinto, não, não meio sinto. de desarmar a gente, né? Ele me desarmou completamente. Aí eu virei e falei assim, meu irmão, dizer que eu sinto, eu vou te mentir, mas eu vou tentar, eu estou tentando sentir. Você vai ter que me ajudar um pouco também. E aí continua a conversa, mas numa hora dessa, você fica enrolado, né? E são duas situações, essa questão também, e você, quando o espírito não sabe ainda que ele está desencarnado, você ter essa dúvida, se você vai que caminho que você vai tomar em relação a isso, né? Se você vai falar para ele, se está na hora. Você não sabe, a gente não deve falar, eu sei, mas. O termo doutrinação, na verdade, ele é até pesado, que a gente não vai implantar uma doutrina, mas a gente vai levar uma proposta de reflexão para o espírito. E essa questão de você falar que ele está desencarnado ou não é a mais delicada, porque a maioria, 90% dos sofredores que passam na desobsessão não sabe que já desencarnaram. Foi tão natural a passagem que para eles a vida continua normalmente. E aí Eu acho que lidar com a sinceridade, então, é a melhor forma, né? Porque aí, no caso que a Rita citou aí, ele sabe, né? Mais ou menos o que a gente sente. Então, se você for, acho que quanto mais sincero e honesto você for, melhor. Não é verdade? Eu já vi uma situação até engraçada a respeito disso, que o espírito chegou e disse assim, na reunião mediúnica, gente, agora eu sei que eu morri. E o doutrinador disse, não, você não morreu. Ele falou, não, morri. Ele falou, não, você não morreu. Ele falou, gente, eu tenho certeza que eu morri. E o doutrinador, não, você não morreu, você está aqui. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, a coisa mais difícil é falar para o espírito que ele morreu. Você morreu, meu filho? Eu falei, eu sei que eu morri, mas ele fala que não. É muito difícil essa coisa. A pessoa, não, você desencarnou. Ele nem sabe o que é desencarnação. Então você fala assim, gente, eu sei que eu morri, que bom que você sabe. Agora a vida se desdobra em outras atividades, em novo campo. Por isso que a doutrinação não é uma aventura para iniciantes. É necessário ter um pouco, pelo menos, né, de experiência em conversar. O atendimento fraterno nos prepara muito para a doutrinação. Porque no atendimento fraterno, a gente está doutrinando encarnado. E quando você vai para o trabalho de desobsessão, você vai estar fazendo o mesmo atendimento aos desencarnados. E a gente tem, às vezes, que ser, né, firme, sem perder a docilidade. Eu me lembro no atendimento fraterno, certa vez, de um homem que disse para mim, eu não suporto mais a convivência com a minha esposa, porque tudo que a gente fala mais sério com ela, ela fica sensibilizada, ela chora, e eu acho que eu vou até separar. Eu falei, eu também acho, você devia ter casado com um homem, porque as características de uma mulher te incomodam. Então ele levou aquele choque e falou, gente, é eu que estou errado, é você que está errado. Não é ela por ser sensível, talvez é você por ser insensível. Mas chegar nesse ponto é difícil. E se a gente não tiver uma clareza espiritual e um amparo muito grande, a gente acaba cometendo grandes equívocos na doutrinação. No caso de Raul Silva, neste livro, ele é o único doutrinador. Mas ele tem um amparo de Clementino tão grande que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente o que a inspiração pode fazer. Ele vai fazer um diagnóstico do sofrimento do espírito sem nenhum equívoco, e não teve uma evidência, não teve uma incorporação, ele apenas, no campo mental, sentiu aquela visão daquilo que acontecia e contou a história, e o espírito falou, é verdade, foi isso que eu vivi. Aí a gente fala, mas Raul Silva, não, Raul Silva era um homem comum, não era médium, era apenas alguém, um instrumento
afinado. E aí a gente fala assim, poxa, então eu quero trabalhar no campo da doutrinação. É muito bonito, é muito importante, mas eu sou um instrumento afinado. Ou na hora que a gente recebe uma nota da espiritualidade, a gente dá outra totalmente desafinada. Porque eu coloco o que eu acho, o que eu penso, os meus valores pessoais. E aí a gente vai se equivocando. Ali é um lugar que a doutrina espírita precisa vir à tona. Notamos na cabeça, venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosa, intensa, embora diversa. Nesse momento, da cabeça de Clementino, saíam raios fulgurantes ao mesmo tempo que o cérebro de Raul Silva se iluminava. Fenômeno de inspiração. Se nós tivéssemos a evidência e fôssemos ver um orador que seja um instrumento afinado, nós vamos ver esse quadro. A espiritualidade inspirando ele, a mente, cérebro, físico iluminando, captando aquela inspiração e transmitindo a nível de palavras. Mediunidade totalmente espontânea. Agora, como é que a gente vai ser um orador, um instrumento afinado, Primeiro, quando a gente trabalha com honestidade. Você vai fazer um trabalho na casa espírita e pega um tema que você não tem nem noção. Por isso que é bom na reunião pública nós trabalharmos com o Evangelho. Porque o Evangelho, por mais que a gente tenha dificuldade de viver, nós já temos capacidade de entender. Nós compreendemos o que ele espera de nós. Eu posso não estar vivenciando. Então a gente pode chegar e falar assim, olha, meus irmãos, me dera que o tema hoje é sobre o perdão. O perdão, para mim, ainda é uma conquista que eu não alcancei, mas é algo que eu aspiro viver. E por essa honestidade, a gente acaba se afinando a espiritualidade para a transmissão do pensamento. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina, com expressões que não nos eram familiares. Expressões essa que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo diminutas variações. A gente observa como é que ele era sensível à ação do benfeitor espiritual. É uma pessoa excelente para a doutrinação. Às vezes a gente fala assim, como ter uma intuição clara? É difícil? A gente ora a Deus e fala assim, Senhor, me dá uma intuição para esse problema que eu estou vivendo. Como é que a gente alcança essa intuição? Mas falou lá no comecinho, Sintonia. Sem sintonia. Mas aí a gente pode pensar numa questão que é a maior dúvida, que até mais para frente vai falar sobre isso. A gente pode questionar assim, mas e se o pensamento for meu? Como é que eu vou identificar com clareza que eu estou tendo uma intuição? Que é uma resposta porque realmente eu estou pedindo. Eu acho que se for um bom pensamento, não importa de quem seja, No caso, quando você não tem uma mediunidade mais ostensiva, no caso de um dirigente ou de um doutrinador, ele tem que ter bons pensamentos que realmente ele vai ser intuído. Mas essa certeza que talvez o médium um dia, que acho que nem o médium pode ter, talvez, eu não sei, porque eu não tenho essa mediunidade, mas eu acho difícil. Eu acho que, não sei como que a pessoa pode ter exatamente certeza. Interessante essa questão, porque a maior dúvida do médium é identificar quando é ele e quando não é ele. Ele tem uma grande dificuldade para clarear essa intuição.
E a gente vai tentar identificar quais são os mecanismos necessários para a gente saber silenciar a mente e escutar os espíritos. É uma questão de exercício, né? É dentro do exercício da mediunidade, uma experiência, né? Principalmente. Eu acho muito válido a gente fazer, por exemplo, nós vamos começar um grupo mediúnico. Então, no primeiro mês de exercício, ser um mês de meditação, para que a gente possa silenciar a mente. Imagina você silenciar a mente. Nós estamos acostumados a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. É muito difícil a gente ter foco. Tá, então eu vou começar a pensar em Jesus. Aí eu começo a pensar em Jesus, daqui a pouco o pensamento está longe. Então, qualquer coisa que me ocorre nesse intervalo, eu já não sei de onde está vindo. Se é da minha indisciplina mental, se é interferência espiritual, ou se é realmente alguma agente que está me perturbando. Então, é necessário... Porque até mesmo quando você pensa em Jesus longe ou em algum lugar, você não pensa em Jesus aqui, né? É Jesus dentro de você que você tem que pensar, para ter um momento presente com ele. Mas a gente, quando imagina Jesus, imagina em alguma cena, em alguma passagem dele. A gente tem que ter esse recurso, né? Porque o pensamento, ele é dinâmico. Ele não é estático. Então, não adianta assim, pensa em Jesus. Aí você lembra da imagem de algum quadro, de algum lugar que você tenha visto. E se você não der vida a essa imagem, o pensamento se perde. Ele tem que estar vivo na sua imagem. Então, você olha, lembra de um quadro que você viu e fala assim, o que será que ele pensava nesse momento? O que ele tinha como expectativa? Onde estariam os apóstolos? Você está concentrado. Você está em foco. Você está dando movimento a um pensamento num único ponto. A partir daí, reconhecendo seus valores íntimos, você consegue identificar uma intuição clara. Aí nós vamos falar assim, mas isso aí é muito difícil, mas ninguém falou que é fácil não, gente. Trabalho mediúnico ostensivo é muito bom. Você chega lá, o espírito te toma, você fica inconsciente, fala tudo que tiver que falar, recupera a lucidez e acabou. Só que esses trabalhos, hoje em dia, são raros. A espiritualidade precisa de uma parceria no trabalho. E essa parceria parte da nossa educação mental. Eu preciso silenciar meu pensamento, silenciar minhas emoções para clarear a intuição. Aí você imagina um médium chegando para o trabalho mediúnico, vamos só marcar aqui que a gente vai ter que parar aqui essa noite, o médium chegando para o trabalho mediúnico, cheio de ansiedade, com problemas emocionais, com uma discussão que teve no serviço e não conseguiu digerir. Como que ele vai silenciar a mente? De que forma? Aquilo tudo vai estar igual um vulcão em erupção dentro dele. Aí ele para um pouquinho, vem uma pessoa, um desafeto, um problema, uma situação. Ele está transtornado mentalmente. Aí alguém vai falar assim, mas se for desse jeito, nós nunca vamos ter médiuns no trabalho mediúnico, né? Porque a gente sempre vai ter transtornos. Realmente, nós vamos ter transtornos, mas a gente vai aprender a lidar com eles. Eu tenho que começar a viver no mundo sem ser do mundo. A pessoa te ofendeu, magoou, doeu, acabou. Vida que segue. Você errou, você falou que não devia. Perdão, vida que segue. Por isso que a gente compara muito a reunião mediúnica a um hospital, né? A um atendimento médico. Porque você imaginou se o médico ou o enfermeiro chegar lá na beirada do doente e falar assim, mas eu estou passando mal hoje, eu não estou bem. Ele tem que chegar perto do doente bem, né? Embora ele pode até não estar bem, mas ele tem que se mostrar bem, né? Porque... Você me fez lembrar uma situação que a gente vivenciou, né? Foi até com a minha avó na época, ela tinha feito uma cirurgia cardíaca, e no dia que ela fez, nós tínhamos muito contato com o cardiologista, ele era uma pessoa muito simpática e tudo, e naquele dia ele estava meio triste.
Ele não riu, ele não brincou, mas ele foi sério, ele fez a prescrição correta, ele conversou com a educação. Aí no dia seguinte, ele tinha retornado e tudo, e a gente perguntou o que aconteceu. Ontem ele falou, né, que a esposa estava grávida, havia perdido, né, a gravidez, e eles estavam, assim, estavam muito entusiasmados, né, com a chegada da criança e tudo. Então ele ressentiu aquilo, mas não deixou de ser profissional, não deixou de fazer o atendimento, mesmo que aquilo estava doendo para ele. Esse tipo de renúncia, né, a gente começa a ter que ver e vivenciar dentro do trabalho espírita. Às vezes nós temos um compromisso mediúnico e qualquer situação que aconteça, a gente fala, não, isso aí me desequilibrou, não posso ir para o trabalho. Se eu pensar dessa forma, eu nunca vou poder ir. Porque no dia do trabalho mediúnico, André Luiz escreve uma obra chamada Desobsessão, que vai falar sobre isso. É o dia que os espíritos vão nos perturbar de todas as formas. Vão testar a nossa paciência, vão criar situações embaraçosas para que aquele dia seja desgastante e a gente não consiga chegar no trabalho. No livro Missionários da Luz, ele tem uma história de uma médium que é muito interessante. Ela havia sido escolhida para intermediar uma mensagem naquela noite. Mas os obsessores criaram tantos embaraços que até meia hora antes dela sair para a reunião, ela não sabia se ela poderia ir, porque o esposo, enfurecido, não queria permitir que ela fosse no centro. Naquele dia ele agrediu ela fisicamente, moralmente. Ela estava destruída emocionalmente. A espiritualidade, em contrapartida, deu todo apoio, pacificou, medicou através da água, trouxe uma parente do esposo doente, né, que fez com que ele cedesse à presença dela na casa espírita, porque a parente ia junto. E enquanto ela ia, ela foi orando e pedindo a Deus que pudesse a recompor. Chegou lá, ela fez a mensagem de forma belíssima, e as pessoas que estavam em volta ainda não acreditaram na mensagem. Então é muito difícil o caminho da mediunidade. É um caminho, às vezes, tortuoso. A gente tem que ser fiel à proposta, saber das dificuldades, mas clarear nosso pensamento, silenciar nossa mente. Meditação é um grande exercício. Colocar aquelas frequências, né, que faz com que a nossa mente relaxe. Comece a pensar em Jesus. Se o pensamento tem dificuldade, faz uma meditação guiada para que aos poucos a nossa mente comece a desligar da interatividade material e passe a entrar num estado de sintonia que proporcione a nós mesmos e aos bons espíritos uma intercomunicabilidade saudável. Nós vamos parar aqui, tá, nessa parte. Na semana que vem nós vamos dar sequência, vamos ver ainda a mecânica dessa parte, né, da inspiração, que o nosso Raul Silva consegue absorver de Clementino. Tudo isso, né, está acontecendo antes de começar a reunião mediúnica. Nós já temos 5 capítulos do livro e a reunião em si ainda não começou, né? Para a gente ver, não é a complexidade, mas a seriedade de tudo que envolve o nosso trabalho. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Posso fazer. Que bom. Então, nesse momento, Senhor, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos continuar envolvidos por esses pensamentos, por esses sentimentos de muita harmonia, que na próxima semana possamos estar juntos novamente, que novos amigos possam também participar, que Jesus nos envolva hoje e sempre em seu abraço fraterno, ampare esse trabalho, ampare a todos nós, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, e que Jesus, enfim, nos ampare sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado a todos aí pela presença, que a gente possa na próxima semana dar sequência ao nosso estudo. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aline.
Oi, Aline. Cileia.